Alexandre, o Grande, ele escolheu uma princesa oriental chamada Roxana para se casar, e ele se casou com ela durante essa expedição onde ele conquistou as satrápias orientais do Império Persa. De 327 a 325 a.C., ele atravessou o desfiladeiro do Hindu Kush, que tem uma foto aí também na página 147 para você ver o desfiladeiro, e chegou à satrápia de Gandhara. Tentou atravessar o norte da Índia, mas quando ele teve essa iniciativa, essa atitude, ele enfrentou uma rebelião. E uma rebelião formada pelos seus próprios soldados. Seus soldados estavam cansados, estavam exaustos, muitos estavam feridos e eles não queriam mais combater. Eles estavam cansados de viajar, cansados de combater, estavam exaustos e se rebelaram contra Alexandre. Alexandre também tinha sido ferido no último combate e ele percebeu que a liderança dele, que era tão forte, que ele tinha tão junto de si o seu exército, junto dele, tão parceiro dele, ele percebeu que a liderança dele estava abalada, ele decidiu então voltar para a Pérsia. Tudo bem, não vamos atravessar o norte da Índia para conquistar mais território, não. Vamos voltar para a Pérsia. Ele também estava ferido, viu que se ele insistisse não ia dar certo, então ele decidiu voltar para a Pérsia. E vamos compartilhar aqui. E aí ele, voltando para a Pérsia, decidiu estabelecer na Babilônia, o seu... Ele decidiu estabelecer na Babilônia ali a base do seu império, e ali ele começou a reorganizar o seu império. Na Babilônia, ali na região da Mesopotâmia, que nós já vimos. Ele ali se estabeleceu na Babilônia, na região da Mesopotâmia, e começou a organizar o seu grande império. Ele tinha um império tão grande, ele estava querendo conquistar mais, mas aí ele viu que não ia dar certo, o exército cansado, exausto, cansado de viajar, cansado de combater os soldados. Ele falou, então vou parar aqui na Babilônia e vou organizar esse império. E ele, pessoal, preservou a estrutura administrativa persa, dos persas. Por quê? Lembra que Ciro, Dario, eles eram os reis ali da Pérsia e eles tinham aquele império grandioso, mais de 127 províncias, satrápias. Então, eles deram certo, eles conquistaram esse grande império, os persas, porque eles tinham uma estrutura administrativa forte. Alexandre preservou essa estrutura administrativa dos persas, continuou estimulando o comércio, que os persas também tinham, como o povo ali da região da Grécia, da Macedônia. Ele consertou estradas, sistemas de irrigação. Aí ele vem e pega lá da região da Grécia, do povo dele, aquela estrutura, de grandes cidades. Então ele construiu espaços do tipo grego em todas as grandes cidades do Império. Quais eram esses espaços, pessoal? Bibliotecas, teatros, templos, ginásios. Ele levou isso para todo o Império. O resto do Império, os persas, por exemplo, não tinha isso. Ele utilizou do ouro e da prata dos persas, acumulados ali no Império Persa, que era muito ouro e muita prata, ele utilizou para fazer moeda, cunhar, fazer moeda, tornou metal em moeda, colocando essas moedas em circulação. Ele reorganizou o exército e a marinha, e ele estabeleceu as frotas, no Mediterrâneo e no Índico. Ali ele começou a organizar todo o seu império. Só que Alexandre, pessoal, infelizmente, morreu muito jovem, em 323 a.C. Ele só tinha 32 anos de idade. Ele só governou 12 anos, dos 20 aos 32 anos. E ele morreu possivelmente de uma febre, devido a uma febre que ele contraiu nos pântanos mesopotâmicos. O filho dele com Roxana ainda não havia nem nascido. Ele morreu muito jovem, com 32 anos.
depois de reorganizar, de organizar esse grande império, o maior império conhecido, ele era bem pequeno. Isso, a Marina está nos trazendo uma curiosidade, que ele era bem baixinho, né? Não chegava a ser um anão, quase um anão. Então, o filho dele não havia nem nascido ainda. O funeral dele, pessoal, se prolongou por 2 anos. 2 anos de funeral. O cortejo, se você pega aí o seu mapa, na página 147, o cortejo atravessaria o império todo até chegar em Macedônia, porque ele nasceu lá na Macedônia, né? Então, E página, Pro? na página 147, o mapa lá embaixo, né, Tá. bem embaixo da página, esse mapa. Ele iria ser, né, o funeral dele ia atravessar todo o império até chegar à Macedônia. Veja bem, pessoal, ele está aqui na Mesopotâmia. Até chegar à Macedônia, acompanha aí no seu mapa. É bastante, hein? E atravessar quase todo o império, porque ele tinha mais território, né, do Império de Alexandre para trás. Mas ele estava aqui na Mesopotâmia até chegar à Macedônia e atravessar todo o império dele, o cortejo. Só que o cortejo foi desviado para o Egito. Então, olha aí no seu mapa o Egito. O Egito está mais perto, certo? Macedônia foi onde ele nasceu, o cortejo ia para lá. Só que foi desviado para o Egito, onde os restos mortais de Alexandre foram depositados em um mausoléu construído na cidade de Alexandria, que era uma grande referência naquela época, lá no Egito. Alexandria, pessoal, nós vamos ver mais ou menos nessa época da Grécia Helenística umas 16 cidades chamadas Alexandria, tudo em homenagem a Alexandre. Mas essa do Egito permaneceu, tá bom? E era uma grande referência, essa cidade ali naquele tempo, né? Em 323 a.C. Então, mesmo assim, mesmo o cortejo não tendo chegado até Macedônia, ele durou 2 anos. E aí aconteceu a divisão do Império de Alexandre. Instituiu-se um conselho de regência formado por seus generais. O filho de Alexandre ainda era um bebê, então o conselho de regência, quando o rei, o sucessor daquele rei que morreu, ele ainda não tem idade para governar. Então se forma um conselho de regência, onde outras pessoas vão governar, até que, né, ele tenha idade suficiente para tomar o poder, certo? Então instituiu-se um conselho de regência formado pelos generais do exército de Alexandre. A Macedônia e os demais territórios gregos passaram para o controle de Cassandro, um general chamado Cassandro. E esse Cassandro, pessoal, fez uma coisa terrível. Ordenou o assassinato de Roxana e do seu filhinho. Mas não só de Roxana e do filho dela com Alexandre, que quando Alexandre morreu ainda não tinha nascido, mas de todos os parentes do rei. Todos os parentes do rei, sua esposa, seu filho e todos os seus demais parentes foram mortos a mando desse general Cassandro. Aqui na página 148 tem o primeiro parágrafo, onde fala com quem ficou cada parte do império. Quem quer ler? Eu falei no chat. Então lê aí, esse primeiro parágrafo, Ju. Tá bom. A Trácia e ao norte da Ásia Menor ficaram sob o comando do Lisímaco, enquanto a Anatólia, a Síria, a Fenícia e a Palestina foram ocupados por Antígono. O Egito coube a Ptolomeu. Seleuco ficou com a maior parte dos domínios de Alexandre, da Mesopotâmia e da Pérsia até o Mar Cáspio e os vales dos rios Amur, Dário e Indo. A Armênia foi a primeira dessas regiões a se estabelecer com um reino independente. Isso mesmo. Então, essa foi a divisão do Império de Alexandre, tá bom, pessoal?
faz um círculo, grifa aí na sua apostila, não vai cair na prova de hoje, mas você precisa saber, tá? Reinos helenísticos. Obrigada, Ju, por ter lido. Reinos helenísticos. Esses generais, né, que dividiram todo o reino de Alexandre, eles começaram a lutar entre si para consolidar o domínio das partes do antigo Império de Alexandre. E essa briga, né, entre eles, essa luta entre eles, durou por volta de 30 anos. Entre os séculos 3 e 1 a.C., surge os reinos helenísticos. O que é reino helenístico? É o período da história da Grécia e de parte do Oriente Médio entre a morte de Alexandre e a anexação da Grécia pelos romanos. A anexação da Grécia, suas ilhas e sua península, por Roma. Na próxima apostila, né, que é a 4, que já começou, nós vamos ver Roma, né? Então, o período helenístico vai lá desde, né, é o período da história da Grécia e de parte do Oriente Médio, da morte de Alexandre, né? O período helenístico começa com a morte de Alexandre e vai até quando Roma toma o poder da Grécia. Tá bom, pessoal? Conquista a Grécia. 3 cidades despontaram como centros econômicos e culturais nessa época. A cidade de Antioquia, na Síria, Pérgamo, na Ásia Menor, e Alexandria, no Egito. Lembra que eu acabei de falar que Alexandria era um grande centro econômico e cultural? Então, se fosse cair na prova, eu ia pedir essa pergunta. Então, grava aí. 3 cidades despontaram como centros econômicos e culturais: Antioquia, na Síria, Pérgamo, na Ásia Menor, e Alexandria, no Egito. Cultura helenística, pessoal. Em nome da estabilidade, da unidade do seu império, Alexandre, que era um grande estrategista, ele promoveu um processo de fusão entre as culturas grega e oriental. Então, isso é o helenismo. Copia aí, se seu caderno estiver aberto, é muito importante, porque nós vamos falar disso mais para frente. Então, em nome da estabilidade e da unidade do seu império, Alexandre promoveu um processo de fusão entre as culturas grega e oriental. Alexandre ele não quis chegar lá falando assim para o pessoal lá da Grécia: olha, vocês têm que. Agora a cultura de vocês vai ter que ser essa cultura oriental. E nem lá para os orientais, olha, a cultura de vocês é a grega. Não, ele pegou o melhor de cada uma, né? De cada uma das culturas e fez o que? Uma fusão, né? E aí criou então o helenismo. Ele usou de estratégias, pessoal. Ele se casou com uma oriental, né? Para quê? Para fazer essa fusão, para fazer esse intercâmbio. Ele era muito bom, muito inteligente, um grande, realmente Alexandre o Grande, né, pessoal? Então, a estratégia, né, foi uma estratégia que ele teve que procurou estabelecer um intercâmbio capaz de vincular elementos diferentes dos demais, coisa que não tinha num lugar e que tinha no outro. Ele procurou fazer esse intercâmbio, consolidando as bases culturais e as conquistas militares. O que ele queria era fazer o quê? Sem impor, ele trazer o que tinha de melhor de cada uma das culturas, né? Trazer para outra cultura. Ele poderia ser pequeno no tamanho, né, como vocês estão falando, mas grande, né? Grande na estratégia, grande na inteligência, né? E parece ter sido, né, um homem diferente, assim, realmente de outros reis que nós temos visto. Então, ele não queria impor. Isso que eu quero que vocês entendam. Ele não queria impor. Ele era macedônio. Ele não quis chegar lá em todo o império que ele tinha incorporado a cultura grega, mas ele não quis impor isso lá para os orientais e nem chegar lá para os gregos e impor tudo o que os orientais faziam, mas ele pegou o que tinha melhor de cada um. Vocês viram, em cada grande cidade ele construiu, né, os teatros, ginásios, templos. Então usou isso,
usou a estrutura de administração lá dos persas, levou para o império inteiro, casou-se com uma oriental. Então, foi isso, né? Em nome da estabilidade, e que o império dele era tão grande, pessoal, que ele precisava ter uma estabilidade, promover uma estabilidade e uma unidade para ser uma, né, o máximo possível parecido, porque era muito grande. Então, ele usou de estratégias, ele foi um grande estrategista e ele usou de estratégia para fazer isso. E essa é a cultura helenística, é a fusão da cultura grega com a cultura oriental. Essa é a cultura helenística, tá bom? Se fosse uma prova, eu ia pedir isso. Agora, eu estou percebendo que vocês